Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, Eduardo já deve ter explicado aí a situação para vocês, devido aí a problemas respiratórios que eu tenho. Eu estou amparado aí pela portaria do Estado e não vou estar presente com vocês aí, infelizmente. Como eu tinha comentado sobre as revisões aí para o Enem, estou gravando aqui a aula e Eduardo vai passar para vocês aí. Espero que vocês assistam com atenção e que sirva para vocês fazerem aí a prova do Enem logo mais, né? Galera, nosso tema é eletrodinâmica, já comentamos sobre isso há 15 dias atrás na nossa aula presencial, então vou tentar seguir aquela sequência que eu passei para vocês. Falei já um pouquinho aí sobre a eletrodinâmica, de uma forma bem informal com vocês, e destrinchamos aí alguns conceitos. Então vamos lá. O primeiro tema aqui é entender o que estuda a eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela é a parte da física que vai estudar as cargas elétricas em movimento. Só que não é um movimento qualquer dessas cargas elétricas, é um movimento que seja ordenado. Toda vez que você tem cargas elétricas em movimento ordenado, a gente tem a chamada corrente elétrica, né? Lembrando que a corrente elétrica ela vai surgir quando você aplica em um material condutor uma diferença de potencial elétrico, que é uma diferença aí de nível de energia, né, entre os dois polos, entre os dois lados aí do condutor. Então eu vou ter de um lado um maior potencial, que seria a carga positiva aqui, ela tem maior potencial elétrico, e o potencial menor seria o lado negativo aqui. Então quando eu tenho essa diferença de potencial, eu teria aí elétrons passando por entre os átomos e formando aí a corrente elétrica. E isso quando se trata da corrente eletrônica. Por quê? Porque nós temos dois tipos basicamente de corrente elétrica, né? Ela pode ser a corrente do tipo eletrônica, que é aquela que aparece nos materiais sólidos, em que os elétrons é que carregam essa energia. E nós temos também a corrente iônica, né? Que é aquela que é formada aí pela movimentação ordenada de íons, principalmente aí em substâncias líquidas e gasosas, né? Então os íons vocês estudam lá muito em química, né? Os íons negativos são os ânions, os positivos são os cátions. E nesse caso aí, tanto os íons positivos quanto os íons negativos, eles estarão em movimento ordenado. No caso da corrente eletrônica, é somente os elétrons, e a gente já sabe que elétron ele tem apenas carga negativa. Então, quando se trata de corrente eletrônica, corrente formada por elétrons, sempre as cargas que se movimentam realmente são as cargas negativas. Quando se trata de corrente iônica, tanto carga positiva quanto carga negativa estão aí se movimentando de forma ordenada. Em relação aí ao sentido da corrente, é bom destacar que a gente trabalha, ou melhor, a gente estuda, né, os dois sentidos da corrente, né? O sentido real, que é aquele que realmente acontece no interior da matéria, em que as cargas vão sair aí, no caso da corrente eletrônica, né, vão sair do polo negativo para o polo positivo. Até porque, como eu acabei de falar, são os elétrons que têm essa mobilidade, então são as cargas negativas que vão se movimentar. Então elas vão sair do polo de menor potencial para o polo de maior potencial, do negativo para o positivo. Só que isso daqui foi descoberto muitos anos depois de todas as ideias sobre eletricidade terem sido já desenvolvidas. E essas ideias iniciais levavam em consideração de que quem se movimentava eram as cargas positivas. Acreditava-se que eram as cargas positivas que se movimentavam. Então, vários anos depois, séculos depois, né, do início desses estudos sobre corrente elétrica, apareceu um cara chamado J.J. Thomson, né, que acabou descobrindo aí o elétron, descobrindo que é o elétron que se movimenta, é o elétron que carrega essa energia elétrica. Mas tudo já havia sido aí desenvolvido considerando que quem se movia eram as cargas positivas. Então, essa ideia, né, de que as cargas positivas é que se movimentam é o que nós chamamos de sentido convencional da corrente, porque era aquele que se acreditava durante muito tempo e é aquele que ainda hoje a gente utiliza de forma convencional, né? Como assim, professor? Olha, realmente a corrente é desse jeito aqui, sai do negativo e vai para o positivo. Mas isso não interfere de forma nenhuma na aplicação das leis e equações que já haviam sido desenvolvidas, considerando o caminho contrário. Você considerando aí que a carga sai do positivo para o negativo. Então, durante muito tempo se usou isso e até hoje continuamos usando aí de forma convencional, considerando que a carga sai do positivo para o negativo. Inclusive nas questões a gente trabalha com essa ideia, principalmente quando vamos lá equacionar circuitos elétricos. Sempre vamos considerar que a corrente está saindo do polo positivo para o polo negativo. Mas lembrem que isso
Na prática não é verdade, e na prática acontece o contrário. Só por convenção mesmo a gente considera o que vem sendo usado aí desde uns 300 anos atrás. A corrente elétrica ela pode provocar alguns efeitos quando ela passa pelos condutores, né? Um desses efeitos é o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, conversamos sobre isso, que é aquele que, ao passar pelo condutor, a corrente provoca o aquecimento desse condutor. E nas diversas aplicações da corrente elétrica, esse efeito é um pouco, como é que eu posso dizer, maléfico, né? Porque ele acaba desperdiçando energia, porque todo condutor vai sofrer o efeito Joule. Mas existem algumas aplicações específicas para esse efeito. Uma delas é o chuveiro elétrico, onde você utiliza aqui a resistência elétrica justamente para transformar a eletricidade em calor e aquecer a água, né? Uma outra aplicação também seria os ferros elétricos, que todo mundo tem em casa para deixar a roupa desamassada, né? Então são aí exemplos de utilização desse efeito. Além desse efeito Joule, nós temos também o efeito luminoso, que é a emissão direta de luz quando a corrente elétrica passa por gases ionizados, né? O grande exemplo disso daí são as lâmpadas do tipo fluorescentes, em que você tem um gás ali dentro daquele tubo e quando a corrente passa por aquele gás, ela ioniza esse gás e esse gás ionizado ele acaba emitindo luz. É o chamado efeito de fluorescência, né? Por isso que ela recebe esse nome. E aí você tem as lâmpadas fluorescentes comuns, você tem também as lâmpadas de sódio, de vapor de sódio e vapor de mercúrio. E você encontra isso aí em várias aplicações, principalmente em letreiros, né? Em letreiros aí de fachadas, de propaganda de loja e tudo mais. Também temos o efeito magnético. Toda corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. Isso aí foi uma das maiores descobertas da humanidade. Foi o que provocou o surgimento aí, né, dos motores elétricos. Todo motor elétrico funciona baseado nessa propriedade. E os motores hoje movimentam o mundo de uma forma absurda, né? Então a gente depende muito dessa tecnologia aí. Então toda corrente elétrica também gera um campo magnético. Também temos o efeito químico, em que a corrente ela vai provocar aí a decomposição de algumas soluções eletrolíticas. E uma das principais aplicações é a galvanização, né? Que é para proteger aí alguns metais que sofrem com a corrosão, sofrem com a ferrugem, por exemplo, como o aço. E aí você acaba aplicando uma camada de um outro metal que não tem aí essa predisposição a enferrujar, como o níquel, por exemplo. E aí você acaba passando a corrente elétrica por esse metal derretido e joga a peça de aço lá e a corrente elétrica vai fazer com que esse níquel, por exemplo, se grude, né, se prenda aí a peça de aço. E aí você tem a estrutura externa dela sendo aí protegida. Temos também o efeito fisiológico, que é o famoso choque elétrico que a gente toma quando põe o dedinho lá na tomada. Tem aí alguns valores aí de corrente elétrica que podem ser aplicadas aí ao ser humano, né, que vão desde pequenos formigamentos até a morte mesmo, né, da pessoa, dependendo do valor da corrente a que ela seja submetida, né. Tudo isso aí tem no material de vocês, aqui é só revisão, por isso que eu estou passando rápido aqui. Em relação à intensidade da corrente, ou seja, calcular quanto vale a corrente elétrica, também vimos isso na revisãozinha de 15 dias atrás, de uma forma informal. Então está aqui a equaçãozinha bem formal, né? Então imagine que eu tenho aqui um condutor sendo percorrido aí por uma corrente elétrica. Se eu pego aqui uma seção transversal desse condutor, ou seja, faço um corte imaginário nele aqui e começo a contar aqui quantos elétrons estão passando, eu consigo aí calcular qual é o valor de carga que está passando por essa seção. Se eu meço o tempo, né, do momento que eu estou contando aí essas cargas, eu posso então encontrar a minha definição de corrente elétrica. É só pegar essa quantidade de cargas e dividir aqui pelo tempo que demorou aí essa contagem, né? Então, corrente elétrica é igual a carga que atravessa o condutor dividido pelo tempo que demora para ela passar por uma seção aqui do condutor. Usamos até o exemplozinho lá da onça pulando o muro da escola na semana passada, né? E todo mundo correndo para passar pelo portão. Então lembra desse exemplo, você não esquece a definição de corrente elétrica. Lembrando que carga elétrica é o número de elétrons que está atravessando, então pega quantos elétrons está atravessando essa seção e multiplica pela carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, negativo para o elétron, positivo para o próton. Como no exemplo aqui nós temos um condutor sólido, então são elétrons que estão se movimentando, então use essa carga elementar com sinal negativo. A unidadezinha aqui
da corrente elétrica será a unidade de carga dividida pela unidade de tempo. A unidade de carga é o coulomb, a unidade de tempo é o segundo. Então seria coulomb por segundo. Em homenagem ao cientista André-Marie Ampère, esse coulomb por segundo foi apelidado aí de Ampère, né, em homenagem a ele. E aí a gente usa a letra A maiúscula como símbolo para a corrente elétrica, para a unidade de corrente elétrica. Vamos lá. Nós também podemos classificar a corrente quanto ao tipo de corrente contínua e corrente alternada, né? Corrente contínua é aquela em que a intensidade e o sentido da corrente permanecerão constantes durante todo o percurso pelo condutor. Então está aqui uma representação gráfica, seria essa linha em vermelho aqui. Uma corrente em que ela tem a mesma intensidade, ela não varia, não aumenta nem diminui de intensidade, e também tem um sentido constante, ela está sempre vindo aqui no mesmo sentido ao longo do tempo. Corrente alternada é aquela que está mudando aí ao longo do tempo tanto a sua intensidade quanto o seu sentido de propagação, né? Então a gente tem aqui como representação gráfica essa senoide, né? Uma função senoidal aqui, e é esse tipo de corrente que a gente recebe da usina em nossa casa, né? Nós temos aí nas casas a corrente do tipo alternada. A corrente contínua é aquela presente em pilhas e baterias, já comentamos sobre isso também. Daí para frente, vimos aí os conceitos básicos, podemos agora entrar nas partes mais específicas, né? Entramos aqui na ideia de resistência elétrica e resistores. O que é resistência elétrica? É a dificuldade que o material produz à passagem da corrente. A corrente não vai passar de graça pelo condutor, ela vai ter uma certa dificuldade. Lembre que o elétron está pulando de um átomo para outro, e esses átomos estão todos lá emaranhados em ligações, e aí eles têm que estar fazendo lá um monte de zigue-zague até conseguir chegar do outro lado. Então tem uma certa resistência à passagem desses elétrons. Existem materiais que são projetados, são fabricados justamente para controlar essa passagem de corrente, ou seja, para controlar como que o elétron vai passando aí de átomo para átomo. Esse material é chamado de resistor. Então o resistor ele tem a função, né, exclusiva, né, de transformar energia elétrica em energia térmica, por conta dessa dificuldade que ele proporciona a passagem dos elétrons. Esse efeito é chamado de efeito Joule, a gente já viu agora há pouco. E as principais utilidades desses resistores são transformar a energia elétrica em energia térmica, controlar a intensidade da corrente elétrica e produzir queda de tensão, ou DDP. Então, quando você precisa derrubar a tensão para não danificar um aparelho, você geralmente usa aí a ideia de resistência, usa um resistorzinho para derrubar a tensão e usar uma tensão menor para o aparelho. É o que acontece muito nos aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Geralmente as peças ali dentro elas não funcionam com uma tensão de 110 volts, por exemplo. Então você tem ali vários resistores sendo acoplados ali nas placas de circuito para consumir parte dessa tensão e os componentes eletrônicos acabarem recebendo aí uma tensão menor, né? Aqui embaixo você tem aí algumas figuras, né, algumas imagens de resistores. Então, os mais conhecidos são esses aqui, são os mais comuns, né? Essas listrinhas que eles têm aqui, elas são tabeladas e de acordo com a cor de cada listra você tem o valor da resistência desse resistor, e são componentes eletrônicos aí muito utilizados. Definição de resistência elétrica. A definição matemática, né, foi trazida aí pela primeira lei de Ohm, onde ele pegou aí um elemento que transforma energia elétrica em calor, aplicou nesse elemento uma diferença de potencial U, e logicamente apareceu uma corrente elétrica I. E o que o homem acabou descobrindo, né? Ele acabou descobrindo que ao dividir a tensão aplicada pela corrente que apareceu, sempre ele tinha um valor constante aqui. Ou seja, se ele alterasse aqui a tensão, automaticamente a corrente também se alteraria, porém a razão entre essa tensão e a corrente dava sempre o mesmo valor. E aí esse valor ele chamou de resistência elétrica, e aí matematicamente a resistência elétrica ficou definida dessa forma aqui. A resistência é igual a tensão dividida pela corrente, né? A unidade de tensão é o volt, a unidade de corrente é o ampere, então a resistência elétrica teria como unidade aí o volt por ampere. Mas em homenagem aí ao experimento do George Simon Ohm, deram aí o nome dele, né, a unidade de corrente de resistência elétrica. Então, resistência elétrica a gente mede em ohms. E o símbolo utilizado para representar essa resistência é essa letrinha grega aqui, chamada de ômega, né? Parece uma ferradurazinha de cavalo, né? Então, esse é o símbolozinho que a gente utiliza para unidade de resistência.
Baseado nisso, a gente pode comentar agora as leis de Ohm. A primeira lei eu já acabei de falar, né? Você pegar a tensão dividida pela corrente vai dar resistência elétrica, só que essa construção matemática chatinha de trabalhar, porque tem uma fração, né? Resistência igual a tensão dividida por corrente. Trabalhar com fração é chato, então a gente simplifica a escrita e faz aí o produtinho em cruz, né? Cruz credo, fica tensão igual a resistência vezes corrente, U igual a R vezes I, que é aquela velha história que eu venho falando com vocês há um bom tempo, né? Uma risada intensa, né? Chega na parte de resistores, é só essa formulazinha bem simples para ser utilizada, né? U igual a R vezes I, uma risada intensa, recurso aí para você não esquecer da fórmula. Onde R é a resistência, U é a tensão, I é a corrente, e as unidades a gente já acabou de falar, né? O símbolo da resistência é o ômega, a unidade é chamada de ohm. A diferença de potencial, o símbolo para a unidade, né, é o V maiúsculo, a unidade em si é chamada de volt. A corrente elétrica, o símbolo da unidade é o A maiúsculo, né, e o nome da unidade é o ampere. Em relação aí à construção gráfica, né, lembra que isso daqui é uma função matemática, então a resistência é um valor constante, porém a corrente e a tensão elas variam, então a tensão está dependendo da corrente elétrica aqui, então há uma dependência aí entre as variáveis, então a gente pode montar um gráfico com isso. A função ela é do tipo linear, né? Quem está afiado aí na matemática é uma função do primeiro grau, então é uma função linear, sendo que essa função ela vai produzir um gráfico que é uma reta e essa reta vai passar pela origem. Por quê? Porque se a gente analisar aqui a fórmula, U igual a R vezes I, quando a corrente for zero, a tensão também é zero. Então, uma das características desse gráfico é que ele vai sair sempre da origem, que é quando você tem zero aí para todo mundo. Lembrando também que a resistência ela depende do tipo do condutor, né? Nem todo condutor vai ter a mesma resistência, isso é óbvio. Então vai depender aí do material que forma o condutor e também vai depender das dimensões desse condutor. E uma coisa que é pouco comentada no ensino médio é que também depende da temperatura, né? O efeito da temperatura é um pouquinho mais complicado de se aplicar, a gente usa muito isso no nível superior lá na faculdade, né? No ensino médio geralmente é natureza e dimensão do que é feito o material e quais as dimensões desse material. Foi baseado nessas dimensões que surgiu aí a segunda lei de Ohm, né, que é aquela que relaciona a resistência elétrica justamente com essas condições que eu acabei de citar. Nesse caso aqui, antes disso, né, além do resistor aqui, chamado de resistor ômico, né, onde você vai ter uma linha reta aqui perfeitinha, você também tem casos em que os resistores eles vão variar com isso que eu acabei de falar, né, com temperatura principalmente, com as dimensões que você fabrica esse resistor. Devido a essa variação que a resistência pode sofrer, você acaba não tendo aqui, em alguns casos, uma reta como gráfico. Você vai ter aí uma curva, né? Essa curva pode ser uma curva com cavidadezinha para cima, como essa que está aqui no slide, ou pode ser o contrário, né? Com cavidade para baixo, aí vai depender do tipo do resistor. Eu só quero que vocês saibam que pode acontecer isso, de você ter uma curva como gráfico, e aí nesse caso o resistor é um resistor não ômico, né? Ele não obedece àquela linearidade da lei de Ohm. Você continua aplicando a lei, mas a resistência agora ela é variável, né? A resistência aqui ela muda no decorrer aí das mudanças de tensão, mudança de corrente e por aí vai. Agora sim, a segunda lei de Ohm, baseada aí nessas dimensões do corpo. Então comentei muito isso com vocês também na aula de 15 dias atrás, onde você tem que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Quanto mais comprido, quanto maior for o condutor, mais difícil será para essa corrente passar, então a resistência será maior nesse caso. E ela é inversamente proporcional à espessura do condutor, à área da seção transversal aqui. Ou seja, quanto mais grosso for o fio elétrico, mais fácil é para a corrente passar, ele vai ter mais espaço para essa corrente passar. E essa resistência ela vai ser diretamente proporcional a uma propriedadezinha chamada de resistividade elétrica, que aí depende da natureza do material, né? Do que é feito o material condutor. Cada material condutor vai ter um valor diferente para essa resistividade, beleza? Essa resistividade é representada pela letrinha grega ρ, parece um pezinho aí meio torto, né? E se você precisar utilizá-la, logicamente a questão vai ter que te fornecer, porque cada material tem um valor diferente de resistividade.
Outras propriedadezinhas relacionadas aí à resistência que são muito pouco utilizadas são a condutância e a condutividade elétrica. No caso da condutância, ela é o inverso da resistência. Ela é matematicamente definida assim, como 1 sobre R, e a unidade dela será a unidade, né, do inverso da resistência, obviamente. Né? Então você vai ter 1 sobre ômega, e esse ômega aqui eu posso jogar lá para cima, ficaria ômega menos 1. Então esse ômega menos 1 deram o nome a ele de Siemens. Isso aqui não é só uma marca de produto eletrônico não, isso aqui é uma unidadezinha física que representa aí o inverso da resistência elétrica. Muito pouco utilizado ou citado aqui sequer nas questões do ensino médio, é só para vocês conhecerem que existe isso aí. E condutividade elétrica é o inverso da resistividade, aquela propriedadezinha que eu acabei de citar, né, representada pela letra Rho. A condutividade é o inverso dela, ou seja, 1 sobre Rho. E a unidade disso será o Siemens por metro, né? Isso é a unidade no SI, Siemens por metro. Também muito pouco utilizada, muito pouco citada nas questões de ensino médio, só para vocês conhecerem. E enfim, chegamos aqui a a fórmula mais importante da eletrodinâmica, que é a fórmula da potência e energia elétrica. Basicamente é o nosso objetivo, é aprender a calcular a potência e calcular a energia elétrica consumida pelos materiais de nossa casa, por exemplo. Então, basicamente, como é que a gente define potência? Isso a gente define lá no primeiro ano. Né? Potência é igual a energia dividida pelo tempo. Energia consumida em um certo tempo. Quando se trata de energia elétrica, logicamente, você vai utilizar a mesma relação. Qualquer tipo de energia, para calcular a potência, é só dividir a energia pelo tempo. Então, ficaria energia elétrica dividida pelo tempo, por ΔT. Porém, quando você faz aí a dedução das equações, né? Você acaba chegando a uma expressão bem peculiar, bem simples também e muito utilizada, que é essa daqui. Ó. Potência igual a tensão vezes corrente. Então, de uma forma geral, para calcular a potência de qualquer aparelho elétrico ou eletrônico, você vai utilizar essa fórmula aqui. Potência igual a tensão vezes a corrente. Potência é medida em watts. Né? E se você olhar aqui, watt é o joule por segundo. Né? A energia está medida em watt, em joule, e tempo é medida em segundo. Então, joule por segundo é o watt. Então gravem essa fórmula aqui, essa é a fórmula mais importante aí do terceiro ano, sem sombra de dúvidas. Destrinchando essa fórmula de potência igual a tensão vezes corrente, a gente pode chegar aí a mais duas fórmulas alternativas, já que nós acabamos de ver aí as leis de Ohm. Então, aplicando isso em resistores, você vai ter mais duas fórmulas possíveis para a potência. Uma delas é essa aqui, ó, potência igual a R vezes I ao quadrado, né? Resistência vezes corrente ao quadrado. É só lembrar que tensão é igual a quem? A resistência vezes corrente. Né? Então fica resistência vezes corrente vezes a corrente que já tem na fórmula aqui. Corrente vezes corrente, corrente ao quadrado. Então fica R vezes I ao quadrado. E aí você destrinchando ainda mais, utilizando aí as leis de Ohm, você pode chegar na terceira fórmula, que é tensão ao quadrado sobre R, né? U quadrado sobre R. Então essas três são importantíssimas para lembrar. Aqui alguns múltiplos da potência, né? Então temos o quilowatt, que equivale a 1000 watts. Temos aqui embaixo um megawatt, que é 1 milhão de watts. E temos essas duas unidades aqui, que às vezes aparecem e a galera fica meio se batendo sem saber como trabalhar com elas. Tem o cavalo-vapor e o horsepower, né? O cavalo-vapor é aproximadamente 735 watts e o horsepower é bem parecido, né? São 746 watts. Essas unidades aqui, elas são muito utilizadas, por exemplo, em maquinários pesados, né? Por exemplo, a galera que mora no interior aí tem uma forrageira em casa, né? Um motor aí de moer capim, moer ração, fazer ração. Geralmente esse motor ele vem nessa unidade aqui, né? De cavalo-vapor. Então, geralmente o mais comum é o de 7,5 cavalos, né? 7 cavalos e meio. Então, seriam 7,5 vezes 735 watts. O que mais nós temos aqui? Energia elétrica consumida, por definição a gente acabou de ver, potência igual a energia dividida pelo tempo. Também podemos utilizar a ideia de trabalho, né? Trabalho sobre tempo, só que trabalho e energia são grandezas equivalentes. Então potência e energia sobre tempo. Isolando aqui a ideia de energia seria então a potência multiplicada pelo tempo. Então se eu quiser calcular a energia elétrica que está sendo consumida, é só pegar a potência daquele equipamento e multiplicar pelo tempo de utilização dele. E a unidade aí seria joule, que é a unidade do SI para energia.
ou quilowatt-hora, que é a que mais utilizamos no caso de energia elétrica, né? Aqui vem na nossa conta de energia, essa daqui é o quilowatt-hora. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos utilizar para a unidade de potência o quilowatt, aquele múltiplozinho lá, o quilowatt é 1000 watts, e vamos utilizar para o tempo a unidade hora, né? Então vai ficar quilowatt vezes hora. Então basicamente é ela que a gente vai aí utilizar, né? Fazendo a conversão aí de quilowatt-hora para joule, 1 kWh vale 3,6 vezes 10 a 6 joules, mas eu não recomendo decorar isso aqui, é só lembrar aí que 1 kW vale 1000 watts e watt é a unidade de potência no SI. Quando tu transforma para watt e transforma o tempo para segundo, tu já vai ter a energia em joule, né? Energia dissipada de novo aí nos resistores, nós podemos chegar então aí a essas relações, né? Que também não precisa decorar isso aqui sai automaticamente quando você vai manipulando aí as equações principais, né? Então, a energia dissipada pode ser o que? Potência vezes o tempo, ou como potência é tensão vezes corrente, pode ser tensão vezes corrente vezes o tempo, para energia, né? Ou vezes I vezes ΔT. Ou, como tem também a segunda equação lá da potência, né? Que é R vezes I ao quadrado, então você pode ter que a energia dissipada é R vezes I ao quadrado vezes o tempo. Ou, como tem a terceira equação de potência, U quadrado sobre R, né, tensão ao quadrado sobre resistência. Então, a energia dissipada pode ser tensão ao quadrado dividida pela resistência, tudo isso multiplicado pelo tempo. Ou seja, é só pegar a potência, multiplicar pelo tempo que você terá a energia dissipada, a energia consumida. Em relação aqui à transformação de unidades, né, nós temos aí para a energia o joule, mas podemos utilizar a caloria também, já que a gente fala aí de efeito térmico, né? Só lembrar que uma caloria vale aproximadamente 4,186 joules, se precisar transformar de caloria para joule. Essa é a relação aí mais usada. Para finalizar aqui essa parte, nós temos os dispositivos aí de proteção, que os principais são o fusível e o disjuntor. O fusível ele funciona baseado no efeito Joule, né? Onde você tem aqui um filamentozinho muito fininho, que tem aí um suporte de corrente determinado, né? Ao atingir aí um valor de corrente, ele vai esquentar ao ponto de derreter. E aí quando esse fusível derrete, ele impede que a corrente passe, obviamente, né? Ele não vai ter como pular, né, do pedaço do fio para o outro. E aí então você terá que o seu circuito será desligado devido a esse derretimento do fusível, né? É o que a gente chama de queima do fusível, né? Em relação ao disjuntor, que também é um dispositivo de proteção, ele vai trabalhar baseado na ideia do eletromagnetismo, aquela que eu falei no início, né, que toda corrente elétrica produz campo magnético. E aí você vai acionar um dispositivo magnético, uma chave magnética, dependendo do valor da corrente que está passando por esse disjuntor. Então, quando ela atinge um determinado valor, ela terá campo magnético o suficiente para puxar, né, ou dependendo da estrutura, empurrar a chave daquele disjuntor e desligar esse disjuntor. Então, por exemplo, se o teu disjuntor, sei lá, tem um disjuntor na tua casa de 15 amperes, significa que quando ele atingir a corrente máxima de 15 amperes, vai haver campo magnético o suficiente para empurrar a chave, desligando esse dispositivo, e aí todo o teu circuito será desligado. A vantagem do disjuntor em relação ao fusível é que o disjuntor ele simplesmente desliga e você pode religá-lo e reutilizá-lo novamente. No caso do fusível, queimou, já era, tem que trocar. Então, em residências é muito mais viável utilizar disjuntores do que fusíveis. No caso aí, o disjuntor desligar, disparar, você pode religar a qualquer momento, ele volta a funcionar. E aí nós temos as associações de resistores, para fechar aqui o conteúdo. Podemos associar resistores em série, ou resistores em paralelo, ou resistores em série e em paralelo ao mesmo tempo. Na associação em série, você tem aqui um após o outro, seguindo aqui a mesma sequência do circuito elétrico. E aí eu tenho esse gifzinho aqui para exemplificar para vocês o que acontece. Quando está todo mundo ligado, todos os resistores vão estar funcionando, a corrente vai estar passando por todo mundo. Porém, se um deles aqui sair, essa lâmpada aqui, quando ela sai, todo o circuito é desligado. Por quê? Porque a corrente não tem como passar mais por esse ponto, e aí ela acaba sendo extinta, né? As três principais características estão aqui. Na associação em série, a corrente é igual para todo mundo, então o valor de corrente é igual para todos os resistores. A diferença de potencial total do circuito é igual à soma das DDPs de cada elemento. Então a DDP da pilha aqui, do nosso GIF, ela será a soma da DDP consumida em cada um dessas lâmpadas, né, desses resistores.
E a resistência equivalente do circuito será a soma das resistências de cada um deles. Isso é meio óbvio, né? Se eu tenho todos em série, cada um deles vai proporcionar resistência, então eu vou pegar a resistência de cada um e somar para ter a resistência total. Então essas são as principais características da associação em série. Na associação em paralelo, nós também temos três características principais em relação à tensão, corrente e resistência. Em relação à tensão, todas elas serão iguais. Então, na associação em paralelo, todos os resistores terão a mesma tensão. É esse tipo de associação que a gente utiliza em casa. A gente utiliza aí uma rede geral na nossa residência e para as tomadas e lâmpadas, a gente vai sair ligando esses elementos à rede geral e todos esses elementos então estarão em paralelo, né? Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode desligar a lâmpada e ligar a qualquer momento e não vai acontecer nada com a tua geladeira, com a tua televisão e por aí vai, né? Por quê? Porque eles são elementos que estarão aí de forma independentes no circuito. Eles podem aí ser desligados e os outros continuam funcionando do mesmo jeito, com a mesma tensão inclusive. Em relação aqui à corrente elétrica, a corrente elétrica total do teu circuito será a soma de cada corrente que passa por cada elemento. Por quê? Porque à medida que eu vou colocando mais elementos aqui em paralelo, eu vou solicitar mais corrente da minha fonte. Então, se eu tenho duas lâmpadas, eu estou puxando corrente somente para as duas lâmpadas. Se eu coloco uma terceira lâmpada aqui em paralelo, eu vou precisar de mais corrente dessa fonte aqui, dessa pilha no caso, e aí a corrente total do circuito vai aumentar, né? Em relação à resistência equivalente, eu vou somar agora os inversos das resistências. Então, nesse caso aqui, nós temos uma vantagem, né? Na associação em paralelo, eu diminuo a resistência do meu circuito. Então, aí eu acabo desperdiçando menos energia devido a essa ligação em paralelo. Então, eu tenho que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência. Aqui nós temos dois casos particulares. Se eu tiver dois resistores, eu posso calcular a resistência equivalente dessa forma, né? O produto dividido pela soma das resistências, mas isso só se aplica quando você tem dois resistores. Então você multiplica os dois no numerador e soma os dois aqui no denominador. O segundo caso particular é quando eu tenho todos os resistores iguais, né? Se eu tiver todos com o mesmo valor de resistência, a resistência equivalente será o valor dessa resistência individual dividido pela quantidade de resistores. Isso aqui é muito útil em resolução de questões. Então, se você tiver aí, por exemplo, 3 resistores de 3 ohms ligados em paralelo, como é que você vai calcular a resistência equivalente? Se for utilizar a fórmula original, você vai demorar um tempão fazendo conta. Se você lembrar que quando os resistores são idênticos, né, e estão em paralelo, basta pegar a resistência de um deles, nesse caso 3 ohms, e dividir pela quantidade de resistores. Eu disse que eram 3, então fica 3 dividido por 3, então a resistência equivalente será de 1 ohm apenas. Então você acaba diminuindo aí drasticamente a resistência do circuito. E a associação mista é quando você tem no mesmo circuito elementos em paralelo, como esses dois aqui, ó, R1 e R2, e elementos em série, né? Esse R1 e R2, eles juntos, né, estão em série com esse R3 aqui. Então por isso que a associação é chamada de mista. Tem elementos em paralelo e em série ao mesmo tempo. Curto-circuito em resistores é quando você tem a ligação direta, né, aí entre os polos, né? Um resistor estará em curto quando os seus terminais aí estiverem aí. Desculpa, o celular tocou aqui. Um resistor está em curto-circuito quando em seus terminais a tensão ela é nula, né? Quando a tensão aí é nula, nesse caso não passa corrente elétrica pelo mesmo, né? Então é quando você liga aí um fio de um lado a outro aí no resistor, aí você vai ter o desvio da corrente por esse fio. Então nos polos do resistor não vai passar nada, a corrente vai passar toda pelo fio que tem uma resistência muito pequena e vai acabar causando isso aqui, ó. Incêndios, por exemplo, e a queima aí de partes dos equipamentos. Isso aqui também é algo muito ruim de ser feito, né? Utilizar aí vários T's aí numa mesma tomada, você pode aí danificar o teu circuito. E agora sim vamos para as questões e finalizar a nossa aula, beleza? Eu vou sair desse slide e vou pegar um slide novo aqui para a gente começar as questões. Bom pessoal, vamos aqui então resolver aqui as questões. É uma coisa que eu não comentei, né? Eu estou utilizando aqui o material do preset, que é um material que eu sou um dos autores, né? Tanto dos slides quanto das apostilas. Desde alguns anos aí eu venho ajudando o pessoal a montar o material. Porém, a formatação padrão que eles usam é a 4x3, né? Elas ficam o slide um pouquinho
estreito, né? E para as questões eu prefiro usar essa forma expandida, que tem mais espaço aí para a gente escrever as coisas, né? Então eu mudei aqui essa formatação para melhorar aí a resolução. Então vamos comentar aqui duas questõezinhas desse material. A primeira questão aqui é a questão 4 lá da apostila do Precede, que veio lá da Escola Naval, né? A prova da Marinha aí 2016 é estilo Enem. Analisa a figura abaixo. Então, na figura abaixo nós temos uma fonte aqui, que a gente pode chamá-la simplesmente de fonte, ou é um gerador isso aqui, né? E temos uma resistênciazinha aqui com um Rzinho, que quem já vem estudando sabe que isso aqui é a resistência interna desse gerador. E nós temos 3 lâmpadas ligadas aqui nesse circuito, e para quem prestou atenção agora na aula, essas lâmpadas estão em paralelo, né? E aí o texto fala o seguinte: no circuito da figura, cada lâmpada incandescente L dissipava 4 watts sob uma tensão inicial V0, mantida pela bateria de FEM e resistência interna desconhecidas. Então, a gente nem conhece a força eletromotriz, nem a resistência interna dessa bateria. Quando então o filamento de uma das lâmpadas se rompeu, anulando a sua corrente elétrica. Então, uma das lâmpadas aí, ela queimou. Observou-se que a tensão nas lâmpadas aumentou para 5 vezes V0 dividido por 4. Considerando as lâmpadas como resistências comuns, ou seja, resistências constantes, a potência total dissipada em watts nas duas lâmpadas que permaneceram acesas é. Então o que a gente tem que considerar aqui? Temos que considerar 2 momentos, né? No momento inicial nós temos as 3 lâmpadas funcionando normalmente e no segundo momento uma delas queima. Para esse momento inicial, o que nós conhecemos? Nós conhecemos que a tensão aplicada a elas, a questão chamou de V0. Como as 3 estão aqui em paralelo, cada uma delas está recebendo esse valor de tensão aqui, V0. E nesse primeiro momento também a questão fala que elas vão dissipar 4 watts cada uma. Então, cada uma tem uma potência de 4 watts. Então eu conheço a potência de cada lâmpada inicialmente e eu conheço a tensão dessa lâmpada inicialmente. Para eu conseguir no momento seguinte calcular aí qual será a nova potência que ela vai dissipar, eu preciso descobrir qual é a resistência de cada lâmpada. Por quê? Porque potência é igual a... Tem 3 maneiras de calcular, né? Potência é igual a tensão vezes a corrente, só que a gente não conhece aí a corrente, não fala nada sobre corrente no circuito. E tensão é igual a U² sobre R. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Como nós temos informação aqui de tensão e temos como descobrir a resistência, é melhor utilizar essa ferramenta. É isso que a gente vai fazer. Aqui o nosso circuito, repito, lâmpadas em paralelo e inicialmente elas estão sofrendo aí uma tensão de V0, a questão diz que é V0, né? As lâmpadas estão associadas em paralelo, portanto a tensão é a mesma para cada lâmpada. Então o que a gente pode fazer, né? Podemos calcular a resistência de cada lâmpada aplicando aí a primeira, melhor, usando aí os dados iniciais do problema. Então, que forma a gente vai usar, né? Aquela que eu acabei de falar, né? Potência é igual a U² dividido por R, né? Tensão ao quadrado sobre R. Quem é a tensão inicial, né? É V0, a questão chamou de V0. Então, a gente vai substituir aí por esse U por V0. Como a gente quer encontrar a resistência, então eu vou isolar logo essa resistência aqui. Então fica assim, a resistência igual a tensão ao quadrado dividido pela potência, né? Como a tensão eu acabei de falar é de V0, lembre que a potência, a questão disse que cada lâmpada está inicialmente consumindo 4 watts de potência. Então fica V0 ao quadrado dividido por 4. Então essa é a resistência inicial e a resistência de cada lâmpada, considerando aí os dados iniciais. V² dividido por 4. Aí muita gente não gosta desse tipo de questão porque aparece essa incógnita aqui e às vezes não sabe como usar. Pessoal, é só ter calma e seguir aí a fórmula normalmente. Então inicialmente a gente consegue essa relação aqui para a resistência de cada lâmpada. No segundo momento, o que a gente tem que considerar? Nós temos que considerar que uma das lâmpadas queimou. E de acordo com a questão, quando essa lâmpada queimou, não sei por qual motivo, a tensão aplicada ao circuito também foi alterada. A tensão aplicada a cada lâmpada, por exemplo, no caso, né? E ele disse quanto vale essa nova tensão, né? Foi uma fração lá dessa tensão inicial. Então vamos aplicar a mesma equação de novo, potência igual a U² sobre R, para cada uma das lâmpadas. E nós vamos agora substituir a nova tensão, que na questão ele disse que foi 5/4 da tensão inicial, é só voltar lá na questão, né? Então quando uma das lâmpadas queimou, a nova tensão foi essa aqui, 5V0 sobre 4. Então vai ficar esse termo aqui elevado ao quadrado, no lugar de U, né?
E no lugar da resistência nós acabamos de calcular, não foi isso? V quadrado sobre 4, V0 ao quadrado sobre 4. Quando a gente destrincha essa expressão matemática, aqui está todo mundo elevado a 2, né? Então 5 ao quadrado dá 25, V0 ao quadrado é V0 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Aí de cara a gente percebe que temos uma divisão de frações, e lá no numerador da fração de cima e no numerador da fração de baixo nós temos dois termos idênticos, que é o V0 ao quadrado. Então a gente pode simplificar esses dois aqui. Um dividido pelo outro vai dar 1, né? Então, na prática, né, a gente costuma dizer que um elimina o outro. E aí a gente percebe também que nos denominadores nós temos os múltiplos aqui, né? Na fração de cima eu tenho 16, na fração de baixo eu tenho 4. Então dá para dividir esse 16 por 4 aqui, porque estão nos denominadores, né? Então na prática a tua fração vai ficar assim, 25 sobre 4. 25 aqui ó, sobrou dessa de cima, 16 dividido por 4 dá 4. 25 dividido por 4, você vai ter uma potência de 6,25 watts. Essa é a potência que está sendo dissipada em cada uma das lâmpadas depois que uma delas queimou. Ou seja, tinha 3 lâmpadas, uma queimou, ficou 2 funcionando e cada uma dessas 2 está consumindo 6,25 watts. Como a questão quer quanto no total o circuito está dissipando, então você vai ter que pegar esse valor aí e multiplicar por 2, né? Então se eu tenho que a potência dissipada por cada lâmpada é de 6,25 watts, como restaram 2 lâmpadas, o circuito inteiro vai estar dissipando aí 12,5 watts de potência. Se você olhar lá nas alternativas, você terá o item C aí como resposta correta para essa questão. Uma segunda questão que a gente vai trabalhar aqui é uma questão do próprio Enem, foi cobrada lá no ano 2017. É até um pouco mais simples do que essa que eu acabei de passar, mas envolve aí a ideia de resistores, né? Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas, criação de aves, né? A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, muito cuidado aqui nessa questão. Quando ela está na presença de amônia, exposta à amônia, o valor da sua resistência é quadruplicado, é multiplicado por 4. Porém, em situações normais, ou seja, sem a presença de amônia, a resistência será dada através desse gráfico aqui. Como o gráfico é aqui ele inverteu, para complicar um pouquinho. Geralmente a gente faz tensão na vertical, corrente na horizontal. Aqui ele inverteu, botou a corrente aqui e a tensão embaixo. Então fica ligado nisso aí, essas pegadinhas que eles podem fazer. Então em condições normais, você percebe que o gráfico é uma linha reta, então é um resistor do tipo ôhmico. Então o que a gente pode fazer? A gente pode calcular tranquilamente aplicando a primeira lei de Ohm a resistência desse material, dessa polianilina, né? Só que tem que lembrar que o quê? Que na presença de amônia, esse valor que a gente vai encontrar tem que ser multiplicado por 4. Então, muito cuidado com o texto. Essa parte aqui ó, é a pegadinha da questão, é o X da questão. Então, olha só, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a, ou seja, ele quer essa resistência com a concentração de amônia. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular essa resistência normal, sem a amônia, através do gráfico, é só aplicar a primeira lei de Ohm, depois pega esse valor e multiplica por 4, beleza? Foi isso que eu escrevi aqui para vocês. E aí você pode escolher qualquer um desses pontos aqui, vai dar o mesmo valor. Eu escolhi aqui o ponto 1, aqui ó, e aqui ó, 1 e 2 vezes 10 a menos 6. Então 1 para DDP e 2 vezes 10 a menos 6 para a corrente, porque a corrente está sendo multiplicada por 10 a menos 6 amperes aqui. Então aplicando aí a primeira lei de Ohm, né, uma risada intensa, igual a R vezes I, você vai logo isolar essa resistência para ficar mais simples. Resistência é tensão dividida por corrente. A tensão que vamos utilizar é de 1 volt, que eu escolhi esse ponto aqui. A corrente é de 2 vezes 10 a menos 6. E 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6 vai dar 0,5 vezes 10 a 6 positivo. Mas lembre que esse valor é para a resistência normal sem a presença de amônia. A questão não pediu a resistência normal, ela pediu a resistência com a presença de amônia. Então o que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar esse valor por 4.
e multiplicando 0,5 vezes 10 elevado a 6 por 4, você terá aí exatamente 2 vezes 10 elevado a 6 ohms, que é a resposta que está no item E. Então essa é a resposta correta para essa questão. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Então, relembramos aí vários temas da eletrodinâmica, resolvemos aí 2 questões, uma estilo Enem, outra do próprio Enem. E aí agora é com vocês revisar em casa, revisem aí as nossas apostilas todas foram muito bem montadas, né, para que vocês possam entender o assunto e possam praticar o assunto. E qualquer dúvida é só colocar no grupo lá que a gente responde, né? Se estiver assistindo a aula aqui pelo canal, né, dá uma força aí ao professor, dá um joinha aí no vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve para ajudar e estimular o professor a trazer novas aulas aí para vocês. Beleza? Fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Ah, lembrando, não esquece, né? Estuda, meu filho, porque estudar é a receita do sucesso. Valeu!